Eu creio que cada vez mais nós estamos mais e mais familiarizados, ou mais confortáveis, eu espero, de que Cristo iria voltar em 1863. Então, nós temos que começar considerando que se Cristo ia voltar em 1863, o que nós iríamos precisar ver sendo cumprido na profecia, para que isso possa ser um conceito viável? Para fazer isso, eu gostaria que a gente olhasse para o grande conflito. Vamos ver grande conflito 440.2. E nós vamos ler parágrafo por parágrafo até o 442.2. Então, 440 até 442. E eu vou avançar em algumas partes para a gente continuar nesse fluxo de pensamento. Ela está falando sobre Apocalipse 17, essa besta emergindo do mar. E ela diz: que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América. Estou lendo o Grande Conflito 440.2. Então, nós temos aqui os Estados Unidos ascendendo ao poder. Ela está falando dessa besta que está surgindo do mar. Próximo parágrafo. Ele tinha 2 chifres como um cordeiro. Então, essa besta tem 2 chifres como um cordeiro, que é Então, o que esses chifres representam? Representam o caráter dos Estados Unidos. Fala aqui que é juventude, inocência e brandura. E ela continua falando de como eles fugiram da opressão religiosa naquele período de trevas, dos 1260. Eles se basearam na Declaração de Independência, Constituição, de que todos são criados iguais, e ela vai explicando a Constituição e a Declaração de Independência. A liberdade religiosa também foi dada. Republicanismo e protestantismo foram os pontos principais dessa nação. Eram princípios fundamentais da nação. Então, a gente tem 2 princípios fundamentais, que eram o republicanismo e o protestantismo. Próximo parágrafo. Mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ela está citando o Apocalipse 13, 11 a 14.
Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa a prática e pratica a nação assim representada. Então, essa nação tem duas coisas. Estou lendo ainda no Grande Conflito. 442.1. Estamos agora nesse parágrafo. Então, essa nação tem duas coisas. Tem chifres como semelhantes aos do cordeiro. Então, tem esses chifres de cordeiro e tem a voz de dragão. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão, esse símbolo indicam contradição flagrante. Está continuando a leitura. E a prática da nação assim representada. Então, essas duas coisas, esses chifres do cordeiro e a voz de dragão, elas apontam para uma contradição, indicam uma contradição. E a contradição entre que coisas? A sua profissão, sua profissão de fé e a sua prática. Então, qual seria a profissão? Profissão de fé. Então, qual é a profissão de fé? As pessoas hoje estão bem quietinhas no chat. Então, eu gostaria mais que vocês escrevessem no chat. Então, qual é então a profissão? Profissão de fé? Vocês têm duas coisas. Você tem os chifres de cordeiro e tem a voz de dragão. Depois vocês têm outras duas coisas sendo comparadas a isso, que é a profissão de fé e a sua prática. Aquilo que eles professam e aquilo que eles praticam. Então, o que é associado àquilo que eles professam e o que é associado ao que eles praticam? Então, várias pessoas dizem que é o cordeiro. Não, eu acho que eu entendi errado aqui uma das irmãs. O que os Estados Unidos professam? O que é professar algo? Através da Constituição, a prática seria a voz, professar seria dizer que, ou confessar que você crê em alguma coisa. Então, eu gostaria de sugerir o seguinte. Os Estados Unidos, ela fala desse cordeiro e ela faz um link disso à Constituição dos Estados Unidos e à Declaração de Independência. Essas são as duas coisas particularmente que são ressaltadas e que fazem que essa besta seja como um cordeiro. Isso é o que os Estados Unidos professam ser. A Constituição agora seria o que eles professam ser. A Constituição professa ser aquilo em que eles se baseiam. Então, eu poderia dizer que eu professo de que todos os homens são criados iguais. Isso é o que eu professo. Isso é como um cordeiro. Uma das irmãs, então, diz que esse cordeiro seria o que eles professam. Esse é o ponto que eu estou tentando fazer. Esses chifres semelhantes ao cordeiro, essa Constituição, essa Declaração de Independência, isso é o que eles professam ser, o que os Estados Unidos professam, o que eles dizem acreditar. Se nós tivéssemos que voltar atrás algumas semanas nos nossos estudos, hoje nós falamos sobre o protestantismo dos dias modernos e nós discutimos sobre aquele artigo, acho que era um artigo de um jornal aqui da Austrália, que falava de como as igrejas protestantes hoje na América estão tentando retornar ao modelo do papado na história dos
1260 anos. E eles fazem esse ponto bem claro. Então, esse protestantismo hoje, quando nós voltamos atrás, gostaria de pedir que todos colocassem o som no Zoom desligado. Se nós voltássemos então atrás desses estudos e nós começássemos a ver que essas pessoas que nós listamos e nós discutimos sobre Donald Trump, que está na administração, e nas pessoas que ele apontou na administração para liderar naquelas 7 montanhas da sociedade, aquilo que constrói a sociedade, o que essas pessoas proferiam acreditar? Todos se levantam e professam acreditar na Constituição. Dizem que creem na liberdade, professam a liberdade de expressão. Professam acreditar na separação de igreja e Estado. Mas qual era o problema? Existe uma discrepância entre o que eles professam e aquilo que eles praticam. Então, talvez eles professam acreditar na Constituição e acreditar na liberdade religiosa ou adoração religiosa, mas o que eles estão praticando na verdade? Isso aqui representa a sua prática. Então, como nós já falamos, desse mandato das 7 montanhas, onde eles acreditavam que os protestantes, os conservadores evangélicos do protestantismo, deveria controlar, ou era requerido de Deus controlar aquelas 7 montanhas de influência, que incluía educação, a política, a mídia e todas aquelas coisas. E eles dizem que os protestantes foram requeridos de Deus e também dizem que eles, através disso, estão levantando a Constituição dos Estados Unidos, onde eles dizem que deve haver uma separação de igreja e Estado. Mas isso é o que eles professam a Constituição, como se eles tivessem esses 2 chifres. Mas na prática, qual é o seu problema? Na prática, eles falam como um dragão. Tudo bem até aqui? Então, se todos estamos bem até esse ponto, estamos confortáveis com o fato de que ela está falando dos chifres como o cordeiro e uma voz de dragão. E ela diz que os chifres é o que eles professam e a voz é o que eles praticam. Vamos para a próxima frase. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Então, será que da forma que fala, será que eles devem ter a parte legislativa e judiciária? Sim. Quantos ramos nós temos no governo dos Estados Unidos? 3 ramos no governo dos Estados Unidos. As câmeras conseguem ver aqui embaixo? Temos o legislativo, o judicial e temos o executivo. Se nós pudéssemos revisar brevemente o que compõe esses ramos, se nós tivéssemos que considerar essa parte legislativa, de uma forma ampla, isso compõe o Congresso, que é uma combinação do Senado e a Casa de Representantes. Então, essa parte legislativa
a gente vai colocar como Congresso. Também poderia ser outros agentes que apoiam o Congresso. Agora nós temos a parte judicial. Esse ramo judicial ele é composto, como vocês já devem saber, são os juízes. Então, é o ramo mais alto, que é da Corte Suprema. Então, quando Ellen White diz a fala da nação são os atos de quais autoridades? Porque ela apenas menciona duas, mas existem três. Existe a legislativa, judicial e executiva. E ela apenas diz que eles falam através de quais? Não é executiva, é apenas a legislativa e a judiciária que Ellen White menciona. Estamos no grande conflito 442.1 ainda. Então, o Congresso é quem escreve as leis. O judicial é o ramo que interpreta essas leis e que governa sobre essas leis. Então, isso aqui é tudo a ver com leis. Ela deixa de fora essa parte executiva. Então, eu gostaria que a gente pudesse começar a considerar 2014, que foi uma lei dominical, certo? E qual foi o problema que as pessoas tiveram com 2014? O que eles fizeram foi voltar para esse ano e dizer assim, mas o que o Obama fez? Talvez foi algo que tem a ver com os seus sistemas de saúde, mas para onde estava voltada, na verdade, a sua atenção? Está no ramo executivo. Mas quando a nação fala como dragão, vai falar através de quê? Ou de onde? Legislativo e judicial. Então, se a gente quer entender 2014, a gente volta atrás e olha para os passos que o ramo legislativo e o ramo judicial tomaram. Então, deveria ser fácil para a gente enxergar que uma lei dominical poderia acontecer enquanto tivesse alguém como Obama na Casa Branca. Porque se você apenas foca no Obama, o que vai acontecer é que eles não estão falando através do executivo, estão falando através dos outros dois, legislativo e judicial. Então, o que o Mitch McConnell começou a fazer em 2014 com o ramo judicial? Ele bloqueou o Obama, o executivo, de poder escolher os juízes. O que o Steve Bannon e o Jeff Sessions e o Stephen Miller começaram a fazer em 2014? E eles começaram a limpar todos os republicanos centrais do Partido Republicano e fazer com que fosse um movimento extremista de igreja e Estado. Então, nós temos um ponto de virada grande em 2014, tanto no lado legislativo como no ramo judicial dos Estados Unidos. E são esses dois onde é requerido na lei dominical que falem como um dragão. E tudo isso acontece dentro da presidência de Obama. Mas a gente não deveria estar olhando para o Obama, para o lado executivo, esperando ele fazer algo em 2014. Faz sentido? Isso aconteceu em oposição com o Obama, não através da sua aprovação. Nem com nenhum esforço da sua parte. Isso foi uma oposição ao Obama, que esses passos foram tomados tanto do lado legislativo como judicial. E nós falamos sobre esses passos já extensivamente. Esses passos tomados em 2014, que impactaram esses dois ramos, não importa o que aconteça nos próximos 50 anos, mas pelo menos os próximos 50, 100 anos, eles mudaram os Estados Unidos de tal forma que não importa quem vai ser o presidente nos Estados Unidos. Todos os que sucederem de presidentes.
presidentes. Vai demorar muitas gerações para desfazer aquilo que foi feito. Esses dois ramos mudaram então de direção em 2014. Então, agora, como é que o ramo executivo se relaciona com os outros dois ramos, legislativo e judicial? Quando esses três homens começam a fazer esse partido republicano extremista, tornaram isso nesse movimento, quando eles bloqueiam Obama de escolher os juízes na Corte Suprema e até mesmo nos outros níveis abaixo da Suprema Corte, o que eles já estavam preparando? Eles já estavam preparando uma presidência para Trump. Por que agora Donald Trump vai fazer? Ele vai completar esse partido republicano, completar esse trabalho que esses três homens mencionados começaram a fazer, e ele vai preencher esse ramo judicial com 7 mandatos de juízes. Juízes com 7 mandatos dali em diante. Então, esse ramo executivo impacta esses outros dois ramos. E é por isso que nós esperamos ver isso aqui se tornar como uma ditadura. Você precisa ter o ramo executivo, mudar ou transformar de alguma forma para eles conseguirem fazer com que esses outros dois ramos, criar um ambiente para que os outros dois ramos falem como um dragão na lei dominical. Então, a gente vê 2014 como esse ponto de virada. Mas nós também conseguimos ver como foi já sendo preparado esse setup para Daniel 11:40. Já começaram a colocar as coisas no lugar para isso. Então, 2014 foi a lei dominical para os sacerdotes. 2019, lei dominical para os levitas. E 2021, lei dominical para os netineus. Lei dominical para os 144 mil. Então, nós temos os sacerdotes, levitas e netineus. Então, você tem essa progressão. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que isso aqui que foi construído é que os Estados Unidos não vão falar apenas como um dragão só aqui. Se eu puder referir ao que falamos antes, isso não acontece num vácuo, não acontece de repente, sem algum tipo de preparação, sem que sejam tomados alguns passos que nos levem até esse ponto. A gente não pode ter uma lei dominical nessa linha sem os eventos terem acontecido antes, em 2014. E à medida que a gente vai se aproximando cada vez mais da lei dominical, a gente deveria conseguir ver de forma mais clara esses passos, como esses passos têm sido construídos um sobre o outro, para a gente ser levado até Daniel 11, verso 41. E nós começamos a entender, então, em 2014, os passos que foram tomados nesse ano, impactando os dois ramos, legislativo e judicial. Vou novamente pedir que vocês desliguem os microfones. Obrigado. Os passos que foram tomados, então, em 2014 no legislativo e judicial. Tem alguém no celular que continua com o microfone ligado. Eu vou pedir que vocês desliguem. Obrigada. Referindo novamente 2014, quando nós olhamos para o ramo legislativo e judicial, e o que aconteceu foi um passo que foi tomado para nos levar até a lei dominical, que é a lei dominical para os sacerdotes, mas que se refere à progressão também necessária para trazer Daniel 11:41. Mas também
tentei mostrar a presidência de Trump e ver como essa mudança no lado executivo é necessária para trazer essa mudança e para preparar esses ramos legislativo e judicial para que eles possam falar então como um dragão. Então, eu não estou sugerindo que o ramo executivo não tem nenhum papel nesse processo. Eu tenho um papel fundamental, necessário. Mitch McConnell está bloqueando Obama de poder escolher os juízes na Corte Suprema em 2014. Porque ele estava esperando por 2016 e pela presidência que eles já estavam começando a construir. Então, essas ações foram tomadas já esperando para receber o presidente Donald Trump, para que ele pudesse cumprir esse processo judicial. Então, eu tenho um papel aí. Mas o que eu quero tirar disso é que é o ramo legislativo e judicial que falam através da lei e que é possível ter eles falando com leis, não importa quem é o presidente nos Estados Unidos, eles conseguem ainda agir por fora por exemplo, do governo de Obama. Próxima frase. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram. Ela parou por aqui. Então, a gente tem esse falar, que ilustra de que quando é como um cordeiro, na verdade isso é uma mentira. Então, manifestaram as ações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida impondo dela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Então, isso não é só a manifestação desse espírito, isso é um processo. To the principles of this government, to the genius of its free institutions, to the direct and solemn avowals. E ela vai continuando assim no texto. Então, eles professam algo, mas eles mentem. The founders of the nation wisely sought to guard against the employment of secular power on the part of the church, to separate church and state. Mais abaixo disso, isso tudo foi feito para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. E ela continua lendo o texto do grande conflito. E ela diz, professando-se pura, suave e inofensiva. Está em 442.2. E eu quero falar particularmente da última frase, ou 2 últimas frases, onde fala em Grande Conflito 442.2, que começa no final, as 2 últimas frases. Quando a gente então vai para a lei dominical, esse governo dos Estados Unidos ele vai falar como um dragão na prática, mas o que ele vai professar? Ele vai professar ser como um cordeiro, e ele faz isso através dos seus chifres. Se a gente pudesse olhar um pouquinho mais para essas frases devagar, que dizem incoerência de tal procedimento. Na lei dominical, falar como uma besta, essa parábola do cordeiro falando como um dragão mostra essa incoerência. E a aplicação disso
não é menos incoerente de que os Estados Unidos, essa besta como um cordeiro que professa isso, ao mesmo tempo que ela é sim, ela fala como um dragão. É a besta dos chifres como cordeiro que fala como dragão. Então a minha pergunta seria: o que a besta tem quando ela fala como um dragão? Eu gostaria que as pessoas escrevessem por escrito no chat. Colocassem isso por escrito no chat. Alguém me pediu o nome dos 3 homens que começaram a criar esses espaços em favor do Partido Republicano. E um foi o Jeff Sessions, o outro foi o Stephen Miller. E é bom a gente olhar mais para Steve Miller. E foram liderados por Steve Bannon. Então foram essas 3 pessoas. Existe um bom documentário no Frontline. E eu vou mandar depois para essa irmã. Onde Steve Bannon fala mais sobre isso. E não é uma teoria de conspiração quando eles começam a falar sobre isso. Sister Justina says, Beast has lamb-like horns as it speaks as a dragon. Então, o que a besta tem à medida que vai falando? Dizem que ele tem chifres como cordeiro. E o que a gente diz com esses chifres semelhantes? A gente diz que esses chifres eles quebram. Onde é que esses chifres se quebraram? Será que esses chifres se quebram? Não. Esses chifres não quebram. Porque esses chifres, eles são a profissão de fé dos Estados Unidos. Por que a gente não conseguiu entender isso antes? Porque a gente estava tentando entender os Estados Unidos como uma ditadura. E quando a gente tem uma visão simplística do que se parece a visão moderna de uma ditadura, e a gente olha para a versão de ditadura antiga, a gente tem uma visão, então, antiga, onde a gente vê esse presidente sendo um ditador vindo, e ele tira de todas as suas armas, ele tira as armas da população, desarma a população, depois ele vai abolir as eleições, vai reinar para o resto da sua vida, vai quebrar, rasgar a Constituição e jogar ela fora, jogar fora a Declaração de Independência e os direitos. Essa é a visão antiga que a gente teria para um ditador na América. E Deus teve que nos liderar nesses passos, dizendo que a ditadura, ela se parece de forma diferente no nosso tempo do que era na antiguidade. Tal como a gente vê, o irmão Estevão, ele colocou o documentário, o link do documentário que eu estava mencionando. Eu não posso abrir para ver se é o correto, mas eu confio no irmão. Seria o Zero Tolerância que está no Frontline. Se vocês procurarem no YouTube, dá para achar lá. Então, a gente tem essa ideia antiga da Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial, onde a gente espera bombas nucleares, a Rússia nas terras americanas, e a gente teve que começar a perder um pouco dessa ideia. E ao mesmo tempo que a mensagem se torna simples, ela é mais complicada, vendo que essas guerras mundiais, elas são diferentes no nosso tempo. A gente vê o que acontece nos Estados Unidos hoje e a gente vê que a visão que a gente tinha de antigamente de ditadura nos Estados Unidos, ela é inconsistente com aquilo que nós estamos sendo ensinados ou nós vemos. Seja de que alguém vai surgir, vai abolir as eleições, rasgar a Constituição, tirar as armas do povo. Isso é inconsistente com o modelo que Deus nos deu. Porque a gente vê na inspiração de Ellen White, ou quando a gente até volta para o Apocalipse, a gente não vê esse chifre se quebrar. Porque os Estados Unidos, eles não param de professar a Constituição. Elas não param de professar ser uma república.
Se eles parassem de professar essas coisas e depois você falar como um dragão, será que iria haver alguma inconsistência? Não. A inconsistência é que eles falam como um dragão, ao mesmo tempo que eles professam ser o republicanos, uma democracia, uma república. Então, eu não estou certa se as pessoas ainda têm algumas perguntas em relação a isso. Eu não sou certa se as pessoas ainda têm questionamento, mas eu acho que é algo que a gente precisa falar mais vezes para a gente conseguir ver essa ideia dos chifres se quebrando. Porque a gente precisa ver que esses chifres, eles são uma profissão que é violada, que eles não mantêm essa profissão de fé. Mas eles não param de professar. Isso seria um símbolo. Esses chifres é um símbolo, mas que não são quebrados. Mas eles começam a mostrar cada vez mais incoerência ou inconsistência entre aquilo que eles professam e aquilo que eles praticam através do seu ramo legislativo e judicial. Então, tal como eu mencionei no início, eu não estou tentando atacar aquilo que nós ensinamos no passado, porque aquilo que nós ensinamos no passado foi um passo necessário para nos levar a um entendimento melhor e ver o que esses chifres representam. E ver como, de forma mais ampla, esses chifres, isso é praticado pelos Estados Unidos e eles mostram cada vez mais inconsistência. Através do desenvolvimento de intolerância e perseguição. Através desse espírito. Tem algumas coisas que eu gostaria que a gente tirasse dessa aula hoje, antes da próxima. Nós começamos por falar de como a nossa mensagem se abriu, e eu gostaria de falar disso para nos preparar, para a gente ver que nós não estamos olhando para o passado com esse olho crítico, dizendo que as pessoas erraram, mas olhar para o passado e ver e dizer, bom, Deus nos guiou de forma gentil e de forma sábia. E se nós tomamos um novo passo e vamos avançando no nosso entendimento, tal como nós fizemos com o rei do sul, o rei do norte, e continuamos fazendo com o Islã. Tal como nós continuamos fazendo com o entendimento que nós temos dos Estados Unidos. E assim eu quero nos relembrar de onde nós tiramos esses três grupos que a gente chama de sacerdotes, levitas e netineus, que nós tiramos do livro de Esdras, que era em relação a esse problema aqui, dos chamados a sair de Babilônia, mas que nós ensinamos no último mês através da estrutura de Israel antigo, esse chamado a sair desse paganismo de Roma, os seus conceitos de Touro-Apis. Então, daí nós fomos para falar da história milerita e o que nós queríamos entender era o que tinha que acontecer nesse período de tempo para que Cristo pudesse voltar, então, em 1863. E nas profecias que deveriam ser cumpridas em relação aos Estados Unidos. Então, nós voltamos atrás para falar da besta que tem chifres como cordeiro e ver o que ele deveria fazer antes do segundo advento, que é mostrar a sua inconsistência, que sendo um cordeiro, ela fala como dragão. Nós vemos isso através do ramo legislativo e judicial, e o que Ellen White não menciona, o executivo, ainda assim nós entendemos que papel fundamental tem o executivo de influência nos outros dois ramos. E nós então falamos que os chifres eles não se quebram, porque nós precisamos entender que os Estados Unidos eles ainda professam elevar a Constituição. O Donald Trump diria, vou tentar colocar nas suas palavras, nenhuma pessoa viva consegue honrar a Constituição da forma que ele honra. São as palavras de Donald Trump.
Então, o Partido Republicano, os líderes evangélicos dizem que eles cumprem a Constituição, mas isso é hipocrisia, porque eles professam, mas eles não praticam. E porque eles professam, um grande número de pessoas, incluindo adventistas, estão sendo iludidos através disso. E a forma de ser iludido através disso é se você está sendo enganado de alguma forma. Então, se o presidente se levantasse e falasse, eu não sigo mais isso, então eu não estaria iludindo. E aqui está o perigo. E nós temos que entender essas coisas, porque à medida que a gente vai abrindo investigação maior sobre a história milerita, algures por aqui, os Estados Unidos, eles falaram como um dragão. Teve que haver um crescimento no espírito de intolerância e perseguição, que então levou até esse ponto em que os Estados Unidos começou a falar como dragão. Então, à medida que nós abrimos essa história, nós queremos olhar para os eventos externos que levaram até esse ponto. E o que foi esse ponto? Então, nós vamos ter uma breve perguntas e respostas agora, mas eu vou encerrar com uma oração para que a gente possa cortar o vídeo e depois, então, o perguntas e respostas vai ser também traduzido e lançado nos canais. Então, as perguntas são um processo que ajuda bastante nessas investigações dessa história. Então, sintam-se confortáveis para falar. Mas vamos primeiro fechar em oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos. Obrigada pela tua bondade e sabedoria que o Senhor tem nos guiado de forma tão gentil. Vemos que esses eventos externos, assim como os internos, têm se aberto de forma mais clara e mais detalhada, mas também vemos como o Senhor tem continuamente nos guiado de forma gentil, nos alimentando primeiro de leite para comidas mais moles e depois coisas mais sólidas que nós conseguimos digerir num ponto específico. Que a nossa fé não seja sacudida, Senhor, mas que a gente consiga ver, através da sua sabedoria, como o Senhor tem lidado com o seu povo. Não só nessa história ou nessa linha de reforma, mas a consistência como o Senhor tem feito isso há 6.000 anos. Que a gente possa estar pronto a avançar e não nos amarrar apenas na luz que a gente já tem. Que o Senhor nos dê sabedoria nessas coisas e que continue nos guiando também através dessas coisas. Em nome de Jesus eu oro. Amém.